queridos? Vocês estão bem, graças a Deus? Tudo bem? Deus é bom, né, queridos? Lá em Provérbios, no capítulo 3, no 5, versículo 5, versículo 6, tem um convite ali pra gente, né, de Deus. E eu quero estender, né, isso a vocês, para que nesse começo de semana a gente tenha isso no coração. Lá em Provérbios 3, 5, 6, o Senhor diz assim, ó, confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie nas suas certezas, não se apoie no seu coração, naquilo que você conhece, mas confie no Senhor, né? Confie naquilo que vem de Deus, confie naquilo que vem, nas orientações que vem do Espírito Santo, para que possamos viver, né, as verdades do Senhor para nós. Quando nós vemos essa passagem, né, eu vejo que hoje em dia é mais difícil a gente confiar, né? É mais fácil confiarmos nos nossos conhecimentos, né, na força do nosso braço, não é verdade? Confiar no nosso dinheiro, na nossa posição, né? E é um desafio. Confiar em Deus. Confiar, né? Não naquilo que nós conhecemos ou sabemos, mas naquilo que vem do Senhor. E para essa semana, né? Que nós possamos confiar na presença do Senhor, confiar, né, na sua direção, na orientação do teu Espírito para tudo aquilo que formos fazer, realizar, buscar, né, a direção, buscar, né, a vontade do Senhor para tudo que formos fazer, que formos viver, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos estar agradecendo a oportunidade que Deus tem dado a nós, né, de viver, de poder estar aqui juntos, né? De respirar, né? Um dia tão lindo hoje, abençoado, é graças ao nosso Pai amado. Então feche seus olhos, vamos agradecer, vamos tirar os momentos de oração, né? Orar, agradecer por tudo que Ele tem feito, que Ele é, que Ele tem realizado em nós, através de nós, por tudo aquilo que Ele entregou por nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, Pai amado, pela Tua bondade infinita, soberana, que se não fosse, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, nem sei se estaríamos aqui hoje, mas a Tua graça tem se renovado, as Tuas misericórdias têm se renovado, o Teu amor tem se renovado sobre as nossas vidas todos os dias, todas as manhãs. E aqui estamos, ó Deus, para agradecer, glorificar e exaltar a tamanha bondade, Deus. Queremos entregar a Ti esse início de semana, esta manhã, ó Deus, porque queremos viver, Senhor, as verdades do Senhor para cada um de nós. Queremos estar no centro da Tua vontade, trazer a existência, Senhor, de nossos lares, onde quer que estivermos, o propósito do Senhor. Damos liberdade para que o Teu Espírito venha fluir em nós, trazer em nós aquilo que está em Ti e fluir também através de nós, para que possamos revelar por onde passamos o Teu coração, a Tua justiça, o Teu amor, as Tuas verdades, que são maravilhosas. Aqui estamos, Senhor, nesta manhã com o coração grato, para nos rendermos a Ti e adorar, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e glorificado neste lugar. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Vamos começar aplaudindo, exaltando, glorificando esse Deus, esse Pai amoroso, que é bondoso, tem cuidado. Aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu
ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei, contarei as tuas pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Levante suas mãos, queridos. Oh Deus. Vamos juntos declarar, louvar, glorificar e exaltar esse Pai amado, soberano, que é digno. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao louvamos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias,
Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Graças te damos, Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que é fôlego nesses. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
pois tudo que tenho é um. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de coração cantando. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Sim, Senhor, somente em Ti esperamos, Senhor. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és A igreja. fonte, Senhor. Quero beber do teu rio. Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és, Tu Senhor. és o rio, Tu és a fonte, Senhor. Senhor. Tu és o rio. Só em ti, Senhor, saciamos a nossa Tu sede. és a fonte, Vem, Senhor, Senhor. Sobre esta manhã, vem, Senhor, trazer do teu rio. Vem, Senhor, trazer da tua Tu és cura. o rio. Toma, Senhor, a cada um nesta manhã. E que o Senhor traga, Senhor, o teu bálsamo. Que os teus rios, Senhor, possa transbordar sobre nós. E leva-nos, Senhor, aonde o Senhor quer que nós estejamos, que é o centro da tua vontade. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar.
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou secado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Como é bom, Senhor, sabemos que somos seus. Como é bom sabemos que somos cuidados pelo Senhor. Aleluia, Pai. Leva, Senhor, a tua igreja às águas profundas, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho. Sim, Senhor. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, sim, Senhor, em tudo, que nós possamos ser totalmente dependentes de ti, Senhor. Que não sejamos nós, mas sejamos o Senhor, guiando nossos passos, guiando as nossas falas, guiando as nossas atitudes, Senhor. Sim, Pai, além, sobre as águas, sim, Pai, aleluia. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em ti, Senhor, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Quantos creem que o Senhor está no nosso meio? Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo de número 10. Provérbios, capítulo de número 10. A partir do verso de número 20, a palavra do Senhor diz assim: a língua dos justos é prata da melhor qualidade. Estou lendo na versão King James. Mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Queridos, nós estamos vivendo nesse tempo onde o verso de número 23 é verdadeiro. O insensato, para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento. Mas para nós que estamos na presença do Senhor, estarmos na presença de Deus é a alegria do nosso coração, é a certeza de que o Senhor está nas nossas vidas. Sabe, querido, esse texto, ele vem dizendo sobre qual é o lugar que você deseja estar. Existe um lugar que é o certo e existe o lugar que é o errado. Existe um lugar onde as coisas avançam e existe um lugar onde as coisas estão presas. A decisão é sua e a decisão é minha. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, ele está mostrando a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre aquele que está na posição e no lugar certo e na posição no lugar errado. A decisão é minha e é sua de estarmos na melhor posição. E eu creio que assim como Maria, estamos escolhendo o melhor lugar nesta manhã. Estamos escolhendo estar abaixo, na presença do Senhor, assentado aos pés do Deus Todo-Poderoso, e Ele está aqui neste lugar, porque o louvor tem subido, a adoração tem subido, e a nossa vida, queridos, está o Senhor olhando, e nós vemos aqui no verso de número 22, que a bênção do Senhor, ela produz riqueza, e quando nós estamos no lugar certo, diga eu creio, diga forte, eu creio, que eu estou no lugar certo, na posição certa. Sabe qual é a consequência? A bênção do Senhor. Esta palavra bênção no hebraico significa barak, e barak significa destino, significa propósito. E quando nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, no lugar certo, existe um destino para você, existe um propósito para você, existe uma bênção liberada do céu, porque a bênção do Senhor, ela produz riqueza. Portanto, creia em nome do Senhor Jesus, porque assim eu creio que na onde eu coloco as minhas mãos, a bênção do Senhor está através das minhas mãos. Olha para a sua mão agora, em nome de Jesus, diga assim comigo, eu creio que na minha mão está a bênção de Deus, através dela existe cura, existe provisão, existe prosperidade. Amém, querido? Porque nós estamos na posição certa. Quando nós estamos na posição certa, existe um lugar de provisão, existe um destino, existe um lugar onde Deus está agindo sobrenaturalmente, e em nome do Senhor Jesus, é um momento, queridos, tão especial, o momento de dízimo e oferta para mim é um momento tão especial, que eu coloco no meu coração de não estar em nenhum culto, tem que ter alguma coisa para entregar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor do Velho Testamento, ele diz, não estai na minha presença sem apresentar alguma coisa. Queridos,
Eu tenho que apresentar alguma coisa perante o Senhor, não me importa o valor, mas importa o meu compromisso com Deus. E você vai ver coisas acontecerem sobrenaturalmente em nome de Jesus. E eu creio, queridos, que nós estamos nesse lugar, nesse ambiente de adoração, e o rio de Deus está passando nesse lugar, e está trazendo cura, está trazendo restauração. Eu creio, semana passada eu falei para Fátima, nossos cultos têm sido diferentes, porque têm sido proféticos, e nós cremos que grandes milagres nós vamos ver nesse lugar. Nós cremos que grandes curas nós viremos viver nesse lugar. Nós cremos que milagres extraordinários estão acontecendo nesse lugar. A janela do céu está aberta nesse lugar, queridos. E em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, como a janela do céu está aberta neste lugar, nós declaramos em nome de Jesus que todo o intento do maligno contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a vida financeira, na sua vida profissional, está quebrado em nome do Senhor Jesus. E como diz a palavra, que a bênção do Senhor libera destino, nós declaramos o propósito de Deus, portas abertas, milagres financeiros. Deus, nós clamamos, Senhor, levanta um povo próspero, cheio do teu Espírito neste lugar. Senhor, enche a tua igreja com teu poder, com tua unção, com tua glória. Em nome de Jesus, você vai ver o milagre financeiro acontecer. Toma posição, toma a bênção. Em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, ou o céu não te molestará durante o dia, nem a lua durante a noite. Você vai ver milagres e provisão acontecer, eu creio, em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu creio. Diga bem forte: eu creio que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso mesmo? Em nome de Jesus. Como forma de adoração ao Senhor, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, vamos entregar ao Senhor. Você que deseja passar ao seu dízimo e a sua oferta, lá atrás com o irmão Paulinho, ele está lá. Mas entenda que é um momento profético que nós estamos vivendo, é o culto dentro do culto, e não é qualquer coisa, queridos. Nós não podemos profanar esse tempo, porque é um tempo sobrenatural da parte de Deus. Você que trouxe, em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Queridos, eu vou dizer para você, eu já deixo até a conta da igreja como favoritário aqui no Pix, na minha conta. Coloca como favorito, fica mais fácil. Em nome de Jesus, vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Se coloca de pé, vamos adorar mais uma vez. Leva-me a ti, não me deixe só, entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor. És o meu querer, outro igual não há. Ninguém mais pode tomar
lugar em meu viver. Quero te seguir, leva-me a ti. Todos juntos. És meu querer, és tudo que eu preciso, és meu querer, leva-me a ti, Senhor. Do início, leva-me a ti. Não me deixe só. Entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do teu amor. És o meu querer, és o meu querer. Outro igual não há. Ninguém mais pode tomar o teu lugar em meu viver. Eu quero te seguir, leva-me a ti. Meu querer, és meu querer, és tudo que eu preciso, és meu querer, leva-me a ti, Senhor, és meu querer, és tudo que eu preciso, és meu querer, leva-me a ti, Senhor, leva-me a ti, Senhor, leva-me a ti, Senhor. Senhor, aleluia, glória a Deus. Antes de você se assentar, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: prepara-se para você viver grandes bênçãos esta semana. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, nossos pastores não estão presentes, eles estão em um congresso na igreja Alcance, em Curitiba, né? Eles estão participando de um congresso chamado Sobrenatural, e eu creio que essa unção vai virar para nós também, em nome de Jesus. Amém? Pastor Paulo pediu para pedir, queridos, nossos cultos começam às 9 horas, mas a partir das 8:30 da manhã nós estamos aqui para estar orando. Então você que puder vir no próximo domingo, às 8:30 da manhã, para nós começarmos os nossos cultos em oração, meia hora de oração antes do culto, para nós estarmos buscando a presença do Senhor junto. Você chega, já ajoelha, já vai orando, vamos preparando o ambiente espiritual para nós estarmos buscando ao Senhor e termos um culto sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, às 20 horas, é o culto de oração. Nós estaremos aqui buscando a presença do Senhor. Esteja aqui também. Cadê os homens de Deus aqui?
vou perguntar bem alto aqui. Cadê os homens de Deus aqui? Vocês estão aí, amém? Nós precisamos da ajuda de vocês, queridos. Ali atrás, nós temos algumas coisas que precisamos subir para a segunda parte aqui do templo, que são algumas coisas pesadas. Então, após o culto, por favor, nos ajude a levar, porque essa semana nós estaremos fazendo as salas das crianças, né, das aulas também. Então, nós precisamos da ajuda dos irmãos para levar rapidinho. Se nós tivermos aqui uns 20 irmãos aqui bem fortes, né, nós conseguimos levar rapidinho, né, não vai demorar muito e vai ser uma grande bênção. É isso, né? Cadê o Manuel? É isso, né, Manuel? Joia. Queridos, o Carlos também está pedindo, né? Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, irmãos e irmãs, amém? Irmãos e irmãs estão aqui? Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos lá, né? Quer dizer, né? Aqueles que não estarão trabalhando, enfim, estaremos no antigo templo para trazer os forros, né? Para limpar os forros, né? Lembra lá que nós tínhamos o forro bem grande e nós estaremos arrumando e trazendo para cá. Isso, Carlos? Ou só vai falar? Então vai lavar e trazer para cá. Então nós precisamos de muitas pessoas, né? E nós queremos convocar a igreja para estar lá nos ajudando. Amém? Eu acho que é só de recado. As crianças, por favor, para nós estarmos orando por elas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Pensa. Vamos estender as mãos e orar, queridos. Pai, nós colocamos essas crianças, ó Deus, diante do Teu altar. Que à medida em que eles estarem, Senhor, aprendendo da Tua palavra, que seja, Senhor, um momento em que o coraçãozinho deles sejam tocados. Pai, que não seja apenas um momento de estar lá, mas principalmente um encontro com o Senhor. Abençoa, Senhor, os professores, as professoras que estarão abençoando, em nome de Jesus, essas crianças. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Podem subir, em nome de Jesus. Quero convidar o porta-voz do Senhor aqui, o irmão Paulinho, para estar trazendo a palavra do Senhor hoje. Graças a Deus. Vamos orar, queridos. Estenda as mãos para o nosso irmão. Deus, nós colocamos a vida do Paulinho diante da Tua presença. Que não seja ele a falar, mas que seja o Teu Espírito a ministrar o coração, Pai, nosso coração. Pai, a voz é dele, a palavra é Tua. E nós pedimos a Deus para que o Senhor o use de uma maneira sobrenatural e tremenda nesta manhã. Pai, derrama sobre ele o óleo precioso da Tua unção, cobrindo ele e a casa dele, Senhor, com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecidos ao Senhor, Pai. Amém, Jesus. Bom dia, queridos. Graça e paz, tudo bem? Amém, glória a Deus. Vamos só dar uma ajeitada aqui. Muito bom estarmos aqui. Somos todos muito bem-vindos. Temos alguns amados que vão estar presentes depois, né, no sentido de assistir aí a gravação. São todos muito bem-vindos também a esse tempo de louvor, de adoração, de palavra, de comunhão entre os filhos de Deus, amém? Isso é bom e alegra o coração do nosso Pai. Amados, vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Amém? Glória a Deus, o nosso irmão Bruno já orou por nós aqui, pela palavra,
E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo fale conosco, de uma forma intensa, de uma forma aonde for necessário para cada um de nós, mas Ele é aquele que é presente nas nossas vidas e com certeza o papel dEle, a função dEle e a pessoa dEle, né? É muito bem-vinda no nosso coração, no nosso meio. Então, Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 22, vamos ler até o 33. Temos um título aqui, Jesus anda por sobre o mar, começando 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Simples assim, andando por sobre o mar. 26, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus vai responder, né? E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E, portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, queridos? Até aqui, comentando um pouco aqui desse cenário, eu até lendo, né, o capítulo 14, na verdade, uma reflexão, dá a impressão que Jesus tinha uma agenda para aquele dia. Porque Jesus, ele, anteriormente a este acontecimento da travessia do mar, Jesus multiplica os pães e peixes, e é algo muito significativo para a multidão que estavam ali com as suas necessidades. Os discípulos queriam que a multidão voltasse para casa, mas Jesus tinha uma preocupação, Jesus se preocupava com o bem-estar da multidão. Então ele faz ali a multiplicação dos pães e peixes. Mas voltando um pouquinho, né, antes dele fazer a multiplicação, e nessa questão dos discípulos falarem, né, que estava chegando a tarde, era bom dispensá-los, e Jesus pede para os discípulos falar para que a multidão, ou seja, organizar, vamos dizer assim, né? Jesus pede para os discípulos organizar a multidão em números de 50, em pequenos grupos de 50. E Jesus realiza ali o milagre da multiplicação, todos se alimentam, sobra, queridos, 12 cestos cheios. É muito importante lembrar disso, né? Que diante da multiplicação, a Bíblia fala sobre 5.000 homens, os estudiosos dizem que podem chegar de 10 a 15 mil, contando mulheres e crianças, enfim, todos se alimentam, estão satisfeitos e sobra 12 cestos cheios. E Jesus então pede, né, conforme aqui o que nós lemos, Jesus pede para que os discípulos vá adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aí nós vimos aqui a narrativa bíblica, né, queridos? Que Jesus se retira para um tempo ali de oração. Então, falando aí um pouco do cenário, mas como nós lemos aqui, o acontecimento da travessia do mar, eu quero destacar aqui, querido, o versículo onde diz que Jesus compeliu os discípulos. Ou seja, quando a gente olha o significado no original da palavra compeliu, se você buscar o versículo lá no original, a tradução vai ser: Jesus obrigou os discípulos a irem do outro lado.
Mas eu gosto da palavra insiste, tá bom? Que é meio que sinônimo. Mas enfim, nós temos um Jesus que insiste. Quero trabalhar um pouco essa palavra aqui, porque Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem do outro lado. Então eu e você, queridos, nós, na igreja, na família, na nossa individualidade, nós temos um Jesus que insiste. Amém? E lembrando, queridos, que o Jesus que insiste foi em busca de Pedro, após Pedro ter negado a Jesus por 3 vezes. Jesus não cancelou Pedro diante do erro dele. Jesus considerou o propósito, o chamado e o futuro de Pedro. Jesus enxergou além do erro de Pedro. E por que mencionar Pedro, né, queridos? Dentro dessa condição em que Jesus insiste. Porque neste acontecimento da travessia, Pedro é aquele que anda sobre as águas. É aquele que dá credibilidade ao vem de Jesus. Jesus sempre tem o vem para nós. Então Pedro dá credibilidade. Então, queridos, chama a atenção que Jesus, ele insiste nas nossas vidas. Ele insiste na vida dos seus discípulos. Isso deve estar sempre no nosso coração. Conforme eu disse aqui que mesmo após Jesus ter sido negado por Pedro, por 3 vezes, né? Conforme o acontecimento, Pedro já se achava pronto para ir com Jesus até a morte. Ele mesmo relata isso, né? E Jesus, conhecendo o coração, as limitações de Pedro, ele diz para Pedro: Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Vida que segue, aconteceu toda a trajetória, né, queridos, da crucificação. De fato aconteceu como Jesus tinha dito, mas Jesus não cancelou Pedro. Jesus não ficou focado naquilo que Pedro havia feito. Não estou dizendo, queridos, que não temos que ter um posicionamento, uma postura, um comprometimento, ou seja, uma vida cristã em excelência. Mas me chama a atenção esta atitude de Jesus, porque Jesus insiste no propósito. É isso. Jesus insiste nas nossas vidas. Até porque, queridos, quando nós olhamos para a ação da Trindade, nós entendemos que o Pai planeja, o Filho paga o preço pela realização, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai planeja, o Filho paga o preço, e o Espírito Santo hoje é aquele que nos auxilia, aquele que nos orienta, aquele que nos fortalece, aquele que nos consola. Então nós vemos, queridos, na Trindade, 3 funções: Pai, Filho e Espírito Santo, que insiste nas nossas vidas, que manifesta o seu amor, o seu poder, a sua graça, que tem um propósito. E conforme eu disse, né, é visível isso na atitude de Jesus para com Pedro. Então Jesus considera o propósito, o chamado e o futuro. O propósito do Senhor é que vivamos o que Ele planejou antes da fundação do mundo. O chamado é para sermos filhos, discípulos também, né? Sermos filhos e discípulos representantes de um reino inabalável. Olha onde nós fomos colocados, querido. Pelo amor, pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pela insistência de um Deus que não desiste de nós, pela insistência de um Deus que quer ver o plano dele realizado nas nossas vidas. Jesus é lindo, Deus é maravilhoso, e o Espírito Santo, queridos, é aquele que está conosco dioturnamente. Louvado seja o nome do Senhor. E então, né, queridos, refletindo, e o futuro que Deus tem para nós é que possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dEle.
Lembrando aqui, queridos, da insistência da Trindade, né? Hoje nós estamos de uma forma plena, tendo em nós a ação do Espírito Santo. Olha só, olhando para um versículo que está em João 16:8, que diz: quando ele vier, Jesus está falando aqui do Espírito Santo, que ele voltaria para o Pai e enviaria o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse versículo, querido, fala de uma insistência, de um Espírito que hoje insiste em nossas vidas. E olhando para as nossas vidas, em que Jesus está insistindo conosco? Pense nisso, queridos. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, no meu coração, nas nossas vidas, ampliar a nossa visão. No caso dos discípulos, Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado. Uma nova fase, uma novidade que seria encontrada do outro lado. Até quando nós olhamos a questão do outro lado, Jesus está esqueci o nome agora de onde ele está, querido. Jesus está em Nazaré, e ele vai para regiões de Cafarnaum, e lá acontecem muitos milagres, cura de muitas pessoas. Então o outro lado fala de novidade de vida, o outro lado fala de realização de propósito, o outro lado fala de intervenção, de milagre. Mas nós sabemos, conforme nós lemos, que até mesmo a travessia, ou seja, esse trajeto que os discípulos fizeram na travessia, acontecem milagres. O poder de Deus se manifesta, Jesus vem. Então, queridos, mais uma vez, olhando para as nossas vidas, Jesus está insistindo conosco em quê? Na minha vida. Lembrando que quando Jesus insiste, é para a realização do que ele planejou. Jesus insiste em que possamos contemplar o amor dele, a graça dele, amém? O favor dele, a misericórdia, o perdão, o livramento dele. Ou seja, ter uma vida de contemplação em tudo aquilo que ele faz por cada um de nós, pela igreja, pela família, pela proposta de vida que ele tem. Eu quero evidenciar mais uma ação do Espírito Santo que está em Romanos 8:26. Paulo está escrevendo aos Romanos e ele diz, ele traz nessa consciência. Então Romanos 8:26, Paulo vai dizer: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos, a primeira vez que eu li esse versículo e estudei ele, sabe aquele versículo que a gente lê e ele fica cravado no nosso coração, no nosso espírito, e a gente sempre cria um meio, um caminho, às vezes Deus direciona, em uma conversa com pessoas, e esse versículo ele traz uma verdade muito profunda e palpável para as nossas vidas. Então, queridos, olhando para esse versículo, quando Paulo está dizendo, o Espírito Santo nos assiste, essa palavra tem uma chave nela, ou seja, ela não sei o significado na verdade, porque quando a gente fala o assiste, dá a impressão que Deus está só olhando, melhor dizendo, o Espírito Santo, ou seja, Paulo está dizendo, olha, nas nossas fraquezas, o Espírito Santo nos assiste. Mas quando nós clicamos lá no sentido da palavrinha, o assiste tem o significado de trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, trabalhar lado a lado com alguém. Queridos, é o Espírito Santo que faz isso. O ajudador, de fato, uma realidade absoluta. Vou ler só a última aqui do significado novamente. Trabalhar lado a lado com alguém. Sabe aquela situação, queridos, que parece muito difícil, que não vai dar? O Espírito Santo trabalha no nosso coração, o Espírito Santo trabalha no nosso ser, para que o fardo seja leve.
para que a visão seja ampliada, para que o momento seja superado. É isso. Essa é uma das funções, né, uma atitude do Espírito Santo. Deus é maravilhoso, amém? Então, queridos, Jesus insiste na nossa vida, Ele insiste na nossa entrega, Ele insiste na nossa renúncia, Ele insiste na nossa dependência, Ele insiste em que sejamos pessoas que perdoem, Ele insiste que sejamos pessoas que tenham um posicionamento. Até porque, queridos, para ser um representante de um reino inabalável, conforme nós lemos aqui, para sermos representante do Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele ao qual nós imitamos, admiramos e crescemos na fé, vendo os seus feitos, as suas virtudes, as suas atitudes, o seu caráter, é necessário um posicionamento, e todos nós temos, amém? Glória a Deus, é isso. Então é isso, queridos, nós somos também pessoas que dão respostas em obediência ao que Jesus insiste conosco. Se você olhar, queridos, se eu olhar para o meu tempo de trajetória na vida cristã, todos nós estamos dando resposta diante da insistência, diante da proposta, diante do querer de Deus para nós. E é por isso que nós vamos evoluindo, é por isso que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, é por isso que nós vamos nos tornando um testemunho de vida, mesmo sem falar, mas em atitudes que glorificam o nome do nosso Deus. Glória a Deus, porque nós somos essas pessoas que têm dado uma resposta ao que o Senhor tem insistido nas nossas vidas. Queridos, então até aqui nós explanamos aqui a questão de Jesus insiste. Vamos focar agora em que a questão do ir para o outro lado já era um fato para Jesus, amém? A palavra de Jesus é uma realidade. Jesus disse: olha, vão para o outro lado, que eu vou despedindo a multidão. A nossa palavra tem um peso, mas a de Jesus carrega uma realidade, entende? A minha palavra, a sua palavra, quando nós conversamos com pessoas, quando nós assumimos um compromisso, a nossa palavra tem um peso, mas Jesus carrega uma realidade. A palavra dele carrega uma realidade absoluta. É por isso que nós precisamos ouvir, é por isso que é necessário o nosso tempo de comunhão, de relacionamento, de leitura da palavra. Então, queridos, olhando para os discípulos na travessia do mar e lembrando que eles acabaram de presenciar Jesus multiplicando os pães e peixes, lembra que eu comentei aqui, né, o que antecedia? E enquanto os discípulos estão no mar, é relatado que surge um vento contrário, e a definição bíblica deste vento é agitação violenta decorrente de ar, um vento tempestuoso muito forte, vindo dos quatro lados. O vento contrário fala de uma oposição a um objetivo. Já passou por isso? Você tem um objetivo, e Deus tem um propósito no seu objetivo, Deus tem um propósito na sua vida, mas de repente surge um vento contrário. Queridos, imagine o momento que eles estão vivendo na travessia do mar. Eles acabaram de presenciar a multiplicação dos pães, então tem muito assunto ali para eles conversarem, daquilo que eles viram, das expectativas que eles estavam criando, daquilo que Jesus ainda ia fazer. Então é um momento muito precioso, muito significativo. Ou seja, estão os 12 no barco, eles estão ali conversando sobre aquele momento que viveram. Está tudo bem, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas de repente se levanta o vento. E a definição do vento é isso que eu li para os amados aqui, buscando a palavrinha, né? No original, era um vento que soprava dos quatro lados, era uma reviravolta e era um mar bravio. Mas é importante lembrar, queridos, que independente da situação, da circunstância, Jesus tinha dado uma palavra para eles. Tiveram medo? Sim. Foi difícil? Sim. A situação era desesperadora?
a ponto até de, quando Jesus está se aproximando do barco, eles acham que é um fantasma. Alguém grita lá, né? É um fantasma que vem andando sobre as águas. Ou seja, Jesus vai andando de encontro com eles ao barco na tempestade. Olha que lindo, queridos. Jesus vem na tempestade. Muitas vezes não vemos. Muitas vezes estamos olhando só para o barco balançando, né? Simboliza aí a nossa vida. Estamos olhando para o vento forte, para as ondas. Ei, Jesus vem! É isso. Então, queridos, é necessário priorizar a palavra do Senhor naquilo que Ele disse. E voltando a dizer que acharam até que era um fantasma, eu fiquei pensando nisso, queridos, na questão da criatividade da nossa mente. Ou seja, Jesus está vindo, a situação está prestes a ser resolvida, no caso deles, né? O mar vai cessar, o vento vai cessar, o mar vai se acalmar. Mas a questão do momento ali, aquele desafio é tão intenso, que ao verem alguém andando, né, não sabiam ainda que era Jesus, acharam que era um fantasma. Então, queridos, nas adversidades da vida, a mente pode criar fantasmas, pode criar coisas que não existem, que não estão no propósito, mas vamos ficar em que Jesus vem, que Ele, né, está no controle. Amém? Então, o que aconteceu aqui, queridos, naquele momento, né, tão bom de compartilhar dos feitos de Jesus, da multiplicação dos pães. De repente, né, tinha alguém lá fazendo uma piadinha. Nossa, você viu como fulano de tal comeu? Comeu demais, em misericórdia. Mas a intenção de Jesus era que todos se alimentassem e ficassem satisfeitos. Então o cenário era muito bom, queridos. Eles estão atravessando, compartilhando, mas o cenário muda. De um mar calmo, vem uma tempestade, as ondas são bravias e o vento sopra forte. Pois é, o cenário mudou, mas a palavra de Jesus continuava sendo a mesma. Muitas promessas nas nossas vidas, queridos, nós estamos de olho nela e o cenário parece que não favorece. Alguém já passou por isso? Faz assim com a mão. Está vendo? É isso. O cenário parece que não favorece. As situações são adversas. A gente começa a ver fantasma. Só a graça. Mas a palavra de Jesus carrega uma realidade, queridos. Você tem uma promessa? Você carrega uma palavra? Vai haver o momento da realização. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como vai ser? Pergunta para ele. E se é que ele vai responder, né? Mas o importante, queridos, é que ele vem no desafio, ele vem na dificuldade, ele está conosco. O outro lado fala de um novo tempo, né? Eles estão atravessando de uma nova fase. O outro lado também pode falar de muitas vezes estarmos estacionados, porém Jesus insiste em que passemos para o outro lado. E independente da tempestade, passemos para o outro lado. Fala isso para o seu irmão. Passemos para o outro lado. Queridos, você tem percebido o quanto tem sido dito no nosso meio que nós estamos indo para um novo tempo? Sim, todos já ouviram isso? Você acredita? Eu também. Então nós estamos acreditando, né? Temos fé em um novo tempo, em uma nova realidade, em uma nova unção, em um novo mover. Mas deixa eu falar para você, queridos, vai ser novo para nós, mas já está na agenda de Deus. Amém? Já está na agenda de Deus.
Precisamos perseverar naquilo que Jesus está insistindo. Bruno falou, os cultos têm sido diferentes, né, Bruno? Ai, que bênção, né? A novidade já está sendo visível. Não quer dizer, querido, que o que vivemos ontem Deus não estava. Ele estava, senão nós não estaríamos aqui. Mas Deus tem o novo. Deus tem o outro lado. Passemos para o outro lado, amém? Então até aqui entendemos que o cenário não impede a realização dos planos de Jesus. Vamos focar na soberania dele, amém? Jesus está acima dos desafios. A tempestade e o vento contrário não impedem a realização dos propósitos de Jesus, pois ele vem andando sobre o mar bravo e sobre o vento que sopra dos quatro cantos. E para nós é fundamental mantermos os nossos olhos no Senhor. Amém? Queridos, vamos imaginar essa situação aqui, vamos pensar junto. Até esqueci de falar antes da leitura, né? Eu gosto de ler imaginando, sabe? Nem que for bem devagarzinho, você lê devagar, imaginando a situação, o acontecimento. Agora vamos lá. O mar está bravo, o vento está soprando e os discípulos estão no meio do mar. Está imaginando? E vem Jesus andando sobre as águas, sobre o mar bravo, enfrentando o vento, a tempestade. E tem toda aquela situação que nós já falamos, né? E Pedro então ainda está em dúvida se é realmente Jesus. Porque Jesus disse, olha, quando eles gritam, né, que é um fantasma, tenham calma, Jesus disse, sou eu. Então Pedro vai dizer, olha, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Queridos, isso é muito interessante e precisa ser uma postura nossa. Vamos falar de Jesus primeiro, depois da nossa postura. Jesus, ele está andando sobre a dificuldade. Jesus, ele está andando sobre a situação. Jesus, ele está acima do desafio. Vai contemplando aí, querido, Jesus acima. Então não é a situação, não é o desafio, não é a questão, não é o vento, a tempestade, o confronto, é o meu Senhor que está acima de tudo. É o nosso, amém? É o nosso Senhor que está acima de tudo, de todo desafio, de toda dificuldade. Aquele que é por nós e não contra nós, é o nosso Senhor, e Ele está acima. Então vamos voltar agora em Pedro. Pedro diz, olha, se é o Senhor, então me manda ir ter contigo. Nas entrelinhas, querido, eu penso que Pedro estava dizendo assim, pensando, né? O barco pode representar o lugar mais seguro no momento da tempestade, porque há medo, há preocupação, há pânico, e pode até ser criada uma zona de conforto, é melhor ficar no barco. Mas como Pedro viu que o Senhor dele estava acima das circunstâncias, mesmo tendo a dúvida, se for o Senhor, me manda ir ter contigo. Ou seja, Pedro não se acomodou na situação. Pedro quis, decidiu, resolveu estar acima. Você entendeu? Pedro decidiu estar acima. Ele estava vivendo, queridos, olha lá. Pedro não esperou cessar o vento. Pedro não esperou o mar se acalmar. Pedro disse, me leva contigo acima da tempestade. E é isso que nós precisamos. Me leva, Senhor, a estar acima. Porque o Senhor tem uma palavra que vamos chegar do outro lado. É gostoso, queridos, ler pensando no acontecimento, na visualização. Você consegue ver isso? Amém? Você consegue ver isso?
E Pedro sai, aquele que queria estar acima, começou a olhar para a situação de novo e afundou, né? Mas ele lembra, né, do seu mestre, do amor do mestre, do cuidado do mestre, e ele grita por Jesus, e então Jesus o socorre. Então tem isso também, queridos, não é fácil. Eu tenho até o hábito de dizer, às vezes a gente caminha com várias pessoas e a gente vê tempestade. Quando eu falo em tempestade, a Lila não está aqui hoje, né? Quando eu falo em tempestade, eu sempre lembro da Lila, que nós participamos da mesma célula. A Lila, né, viveu um tempo meio que turbulento, e ela sempre disse assim: tempestade vem e passa. Olha a fé, queridos, olha a esperança, olha a questão de não ficar olhando somente para o que está passando, ou seja, está vivendo a tempestade, mas ela vai passar, porque Jesus vem, porque Jesus cuida. Então, voltando, né, eu tenho o hábito de dizer que só quem passa sabe. Então, não estou sendo crítico a Pedro afundar, porque nós ouvimos muito falar de Pedro na questão dele afundar. Até muitos usam, né, naufragou na fé. Quem saiu do barco, queridos? Só ele. Ousado, corajoso, convicto de que a palavra que Jesus liberasse ia definir o seu destino, ia definir a sua realidade, ia mantê-lo andando sobre a tempestade. Então é isso, queridos, nós temos esse Senhor que insiste, esse Senhor que é por nós, e todos nós, né, somos pessoas que temos atitudes semelhantes a dos discípulos, que nos envolvemos com o Senhor, que nos envolvemos com o seu reino, e que estamos crescendo na fé. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Quero chamar o pessoal do louvor, os amados do louvor, pode por gentileza vir até. Então, queridos, nós temos esse Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, nós já vamos orar. Então nós temos esse Senhor que tem uma palavra, uma direção para nós. Pode estar tudo muito bom, mas vamos para o outro lado, amém? E se por um acaso, queridos, acontecer alguma tempestade, não tenha dúvida que Ele vem. Ele vem e te chama e nos chama para caminhar com Ele. Ei, a voz dele nos chama a caminhar sobre as águas. A voz dele nos chama a caminhar sobre a tempestade. E que a nossa fé, melhor dizendo, né? Que estejamos sensíveis à ação do Espírito Santo no nosso ser, para tudo aquilo que Ele vai nos orientar, nos informar de palavras que criam a realidade para nós, que já está pronta nele. Para a nossa individualidade, sim, o Senhor nos ama na nossa individualidade. O Senhor busca, né? E nós somos pessoas que respondem a Ele a uma vida de intimidade. Amém? Na nossa família, queridos, nós e nossa casa servimos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Na igreja, queridos, a igreja é dele. Eu não posso falar pelo pastor Paulo, né? Mas me colocando só um pouquinho no lugar dele. Quanta alegria no coração, queridos, do líder dessa casa. Pela vida de cada um de vocês. Quanta alegria no coração dos nossos pastores.
e da família, de ver pessoas envolvidas, pessoas dedicadas, pessoas que decidiram passar para o outro lado. Fica até legal, né? Do lado de lá nós vamos para o lado de cá, né? Brincadeira, queridos. Espiritualmente falando. Pessoas que abraçam causas, pessoas que trabalham duro, pessoas que oram, né, Fátima? É isso. Como igreja, queridos, passemos para o outro lado. O Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa individualidade, na família, na igreja, e que a vontade dele seja estabelecida, que os planos dele se cumpram, e que a verdade dele seja verdade absoluta para todos nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra, e eu acredito que o Senhor vai continuar ministrando no nosso espírito, falando conosco, porque este vem no qual Pedro andou sobre as águas, é o que o Senhor nos fala constantemente. Vem para uma vida de intimidade, vem para uma vida de comunhão, vem para uma vida de milagre, vem para o sobrenatural, vem para a obediência, vem desfrutar de todos os recursos que eu tenho disponível para vocês, meus filhos. Então nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor já fez por cada um de nós, pela família, pela igreja. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, precisamente nesse momento, no decorrer deste dia, e muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, nos levando para o outro lado, para a novidade de vida, para o sobrenatural, para o cumprimento do teu propósito, para a realização de tudo aquilo que está no teu coração. Então nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Os aplausos louvam ao Senhor, amém? Glórias ao nome dele, aleluia. Voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Os meus temores, forte mão me guiará. Eu creio, Senhor. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia, Senhor. Leva no Senhor, leva no Senhor, leva no Senhor, leva no Senhor em espírito. Leva, Senhor, leva a tua igreja. Nos conduz, Senhor, ao centro do teu propósito. Aleluia. Sim.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para fundo do que confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Sim, Jesus. A teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de nós terminarmos, eu gostaria que nós orássemos, queridos. A irmã Rita Zaramella enviou uma mensagem aqui para o pessoal, e ela tem um amigo chamado, se chama Wellington, né? Na verdade é marido e esposa, né? E Mônica, ela está grávida de 7 meses, e ele foi reagir a um assalto, e o assaltante atingiu uma das pernas dele. Ele está no hospital nesse momento, e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Então eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado, para nós estarmos orando pelo Wellington e Mônica, e também, né, a todos aqueles que estão nesse momento precisando de oração. Pai, nós colocamos diante do teu altar a vida do Wellington e da Mônica, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti para que o Senhor envie os Teus anjos naquele lugar agora. Pai, nós declaramos em nome do Senhor Jesus que todo intento do maligno contra estas vidas estão repreendidos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos a Ti para que o Senhor dê sabedoria e graça aos médicos que estão cuidando deles, ó Deus, aonde eles estiverem nesse momento. Nós pedimos a Tua graça, a Tua provisão, a Tua bênção, Pai, ó Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos também, Senhor, se há alguém no nosso meio que está precisando de cura, que está precisando de uma
resposta. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Ti, pois a Tua palavra disse: os enviou uma palavra e os curou, e debaixo desta palavra nós declaramos a liberação da cura, nós liberamos como igreja a restauração, o levante, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que haja restauração nas pernas, nos músculos, na cabeça, em todo o corpo. Pai, passa com Teu poder. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, passamos para outro lado, como diz a Tua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor está agindo de uma forma sobrenatural e poderosa, em nome de Jesus. E como igreja nós declaramos a bênção do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E quem crê diga amém, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha assim com as mãos. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, e como igreja, Senhor, nós declaramos que será uma semana cheia da Tua graça, da Tua presença. Pai, no nome de Jesus, que sejam semanas de portas abertas, ó Deus, de milagres, ó Deus, físicos, emocionais, espirituais e financeiros na Sua igreja. Como igreja, nós declaramos que nós enviamos você a falar da palavra do Senhor para aqueles que estão lá no mundo. Nós Te enviamos para que você seja um agente de Deus lá fora, cheio do Espírito Santo, movido pela palavra do Senhor. Nós declaramos que o Senhor te dá sabedoria e inteligência, capacidade para viver o sobrenatural, a bênção do Senhor, a graça de Deus em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Amém, queridos. Cadê os homens de Deus aqui? Cadê os homens? Levanta a mão, homem. Levanta a mão. Nós estamos te esperando aqui lá fora ali, amém? Para nos ajudar ali rapidinho. Deus abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.